E é impressionante como o meio evangélico segue qualquer estupidez que é inventada. É assustador. E eu tenho a suspeita muito forte de que o meio evangélico segue todo esse conjunto de estupidez que nós vemos por aí. O meio evangélico segue porque a vasta maioria dos evangélicos não conhecem a salvação que há em Cristo. Não são crentes de verdade. São pessoas que vão na igreja movidos pelo interesse financeiro. A Bíblia diz: cercar-se-ão de mestres segundo as suas cobiças. A Bíblia diz isso. Então aparece um pregador dizendo: se você vier à minha igreja, você vai ficar rico. Então a pessoa vai lá. A pessoa vai lá não porque ela ama a Deus, porque ela quer ficar rica. Então ela fica lá sendo enganada com aquelas bobagens todas. O caminho dos ímpios é assim, vai de mal a pior, enganando e sendo enganados o tempo todo. Antes eu tinha dó dessa gente, agora não tenho dó mais não. Eles se merecem. Eles se merecem. Os que estão enganando porque são perversos, e os que são enganados porque são movidos pela sua concupiscência. Eles estão buscando mestres segundo as suas cobiças, por isso estão lá. Então não tenho dó. E mais, o crente verdadeiro, estava conversando isso com o Cristiano hoje na classe de novos membros. O crente verdadeiro, o eleito de Deus, ele é inenganável. Não sei se existe essa palavra ou não. Mas se não existe, inventei agora. O eleito é inenganável. Ele é enganável enquanto não crê no evangelho, enquanto não é salvo. Mas depois que ele é salvo, não dá mais para enganá-lo. Ele é enganado enquanto não conhece a salvação que há em Cristo. E ele vai nessas igrejas. E ele busca ali a prosperidade. E ele fica com medo das maldições. E ele participa das 7 semanas da quebra da maldição. E ele participa do jejum da quebra da maldição. E ele participa da fogueira santa que queima a maldição. E assim vai. E vai na igreja da bola de neve. E vai na bola de fogo para queimar a maldição da bola. É um fuar total. É um caos. É uma máquina. É uma máquina de mentiras o tempo todo, maquinando, produzindo lorotas, mentiras o tempo todo. E aquela multidão estúpida, acreditando em tudo, em qualquer coisa. E então você vê alguém naquele meio, que por uma ação da graça salvadora, conhece a fé em Jesus de verdade. Uns poucos ali. E quando nós lemos Mateus 24, o texto diz assim: eles enganarão, se possível, os próprios eleitos. O que significa isso? Que os eleitos são inenganáveis. Pode botar no dicionário essa palavra agora. Os eleitos são inenganáveis. E então ali salvos, eles olham ao seu redor e dizem: o que eu estou fazendo aqui? Isso não tem cabimento. E saem desse meio correndo. E passam a ter nojo. Passam a ter nojo dessas coisas. E clamam a Deus dizendo: Senhor, dá-me sempre a tua luz, para que eu jamais volte para aquelas atrocidades todas. E passam a odiar aquelas mentiras, aquelas blasfêmias com ódio consumado. E quando se lembram que o nome santo de igreja é atribuído àquele covil de lobos, aquela pocilga, ficam indignados. Porque o nome igreja foi alçado pela palavra de Deus à condição digníssima. O que é a igreja? É a comunidade dos santos, dos eleitos de Deus. É o povo lavado e redimido. E alguém pega esse título santo, sagrado, e coloca num chiqueiro, aviltando esse nome. E as pessoas que passaram por isso, então, sentem nojo dessas coisas. Mas o meio evangélico continua produzindo. Por quê? Porque o meio evangélico está cheio de gente perdida.